não há satisfação nem riqueza terrenal se tu negas ao Senhor. Esta vida só é um sonho perenal quando andamos em seu amor. 30 peças de prata deram por Jesus. 30 peças de prata por quem era a luz. Eu também tenho culpa de tua morte cruel. Sempre rogo, ó Deus, me perdoes por ser tão infiel. Uma cruz pesada levou meu Redentor pra salvar o homem vil. Quando eu desprezava o incomparável amor, sua cruz uniu-me assim. 30 peças de prata deram por Jesus. 30 peças de prata por quem era a luz. Eu também tenho culpa de sua morte cruel. Sempre rogo, ó Deus, me perdoes por ser tão infiel. Há uma tumba aberta em Jerusalém, a testificar da ressurreição. Se ali existe uma tumba vazia, é sinal que um dia outras se abrirão. Essa tumba aberta em silêncio fala que Jesus se foi e prometeu voltar. Ele agora atua como advogado e como arquiteto um lar foi preparar. Ele prometeu, é uma grande verdade, que felicidade daquele que crer. Pois quando tudo aqui terminar, ao lado de Cristo ele vai viver. Cristo vive, Cristo vive. Há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive. Há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. 30
Jerusalém, sinal de vitória e de redenção. É uma prova viva de que Cristo vive e foi para o céu e nos espera então. Isso nos dá força quando vem as lutas, em toda a labuta dessa vida aqui. Sentimos gozo e também alegria ao pensar na vida nova do porvir. Quando estivermos ao redor da mesa, contemplando a face pura do Senhor, esquecendo tudo que já foi passado, desde o simples pranto à mais profunda dor. Cristo vive, Cristo vive, há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive, há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. Essa tumba aberta em Jerusalém é a razão da minha fé, pois criei. Se aquela tumba ali está vazia, é sinal que um dia outras vão se abrir. E todos os santos que adormeceram ao som da trombeta hão de despertar. E todos eleitos que estiverem vivos, no piscar de olhos vão se transformar. E depois disso nos reuniremos e subiremos ao lar de amor. Que grande gozo ao contemplar nas nuvens a figura amada de nosso Senhor. Cristo vive, Cristo vive, há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive, há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia com muita alegria, muita paz no coração. E a gratidão ao nosso querido Pai Celestial, né? Todos os dias, todos os momentos, pois Ele é o autor da nossa vida, também o consumador da nossa fé. E mais uma vez Ele tem nos despertado para um novo dia, renovando a sua misericórdia para conosco. Deus te abençoe, bom dia, com muita alegria, irmã Vilanir. Deus abençoe juntamente com o irmão Valdemir, sempre, né? Louvado seja Deus. Irmão Ronaldo, irmã Noemi, bom dia, Deus abençoe, irmão Ronaldo César, né? Lá em Londrina, Deus abençoe, bom dia. Pastor Paulo Sérgio, Deus abençoe, bom dia, com muita alegria, né? Juntamente com a irmã Rosana, Deus abençoe grandemente. Meu querido irmão Evaldo Messias, um bom dia, meu precioso, um grande abraço, Deus te abençoe sempre, sempre no Senhor Jesus, né? Irmã Verônica, bom dia, Deus abençoe no nome precioso do Senhor Jesus. Também, irmão Elias Estanque, bom dia,
meu nobre irmão, Deus te abençoe, no nome precioso do Senhor Jesus. E assim todos quantos conectados conosco, muito obrigado, nosso abraço carinhoso, no nome do Senhor Jesus. Expresso a minha gratidão sempre pelo vosso carinho, atenção dispensado à live matinal, né? Que assim juntos possamos estar adorando ao Senhor de todo o nosso coração. Deus te abençoe todos quantos conectados. Aquele bom dia com aquela doce, santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Junto ao rio de Babilônia se assentava, lamentava e chorava Israel, por Sião a sua pátria que deixava, uma terra que manava leite e mel. Canta hinos de Sião, dizem os caldeus, nos alegram com a sua melodia. Hinos do Senhor aqui em terra estranha, não cantamos Israel, assim dizia. Suas harpas penduradas já estavam, o salgueiro lá no meio de Sião, e os tiranos que os levavam escravizados lhes pediam que entoasse uma canção. Canta hinos de Sião, dizem os caldeus, nos alegram com a sua melodia. Hinos do Senhor aqui em terra estranha, não cantamos Israel, assim dizia. Se eu me esquecer de ti, Jerusalém, minha destra esqueça-se da sua destreza, pois és a cidade do meu grande rei, adornada de esplendor e de beleza. Canta hinos de Sião, dizem os caldeus, nos alegram com a sua melodia. Hinos do Senhor aqui em terra estranha, não cantamos Israel, assim dizia. 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 Não cantamos. Bom dia, irmã Eloy Nunes. Deus continue abençoando grandemente no nome do Senhor Jesus, né? Que assim a nossa vida, que é uma bênção de Deus, possamos prosseguir sempre, sempre alegres, felizes, olhando sempre para os céus, né? De onde vem o nosso socorro, vem a nossa vida eterna, vem toda providência, né? Porque Deus é a nossa providência. Ele nos criou e Ele que provê todas as coisas para nós, não é verdade? Temos um lar, temos uma família, temos uma igreja a congregar. Tudo isso vem do Senhor, o trabalho para adquirir o alimento, a esposa para cuidar do lar, dos filhos. Deus é maravilhoso, né? Ele fez tudo perfeito, né? O pecado, claro, trouxe a destruição da perfeição de Deus. Destruição não, né? Ele não destruiu. Ele jogou alguma coisa e nisso, então, ele trouxe alguns tormentos, não é verdade? Por meio do pecado. Mas o Senhor Jesus
veio para romper esta barreira e assim termos ligação com Deus outra vez, podermos caminhar com Deus. Que assim Deus abençoe a jornada de cada um, no nome precioso do Senhor. Bom dia também, irmão Luiz Henrique Miranda, Deus te abençoe. Irmã Aurinda Oliveira, bom dia, Deus abençoe, no nome precioso do Senhor Jesus. Aleluia. Muito bem, meus irmãos, vamos à leitura da Palavra de Deus para nós nesta manhã. Vamos tomar do Evangelho de Marcos, no capítulo 8, no versículo 34, que nos diz assim: E chamando a si a multidão, com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Seguir ao Senhor. Muito bem, meus irmãos, é um convite, é um chamado, né? Que o Senhor Jesus deixou. Ele não disse que estaria obrigado, se alguém quiser. Tem alguém querendo? Você ainda quer? Você que está nesta caminhada cristã, ainda quer? Muitas vezes podemos estar na caminhada cristã, estar dentro da igreja, mas ainda não tem renunciado a si mesmo, né? Ainda não tem mudado as prosas, as falas, a maneira de pensar, a maneira de ter misericórdia. E com isto estamos só avolumando, né? Uma igreja, fazendo números, aumentando o agrupamento. Que então Deus possa nos ajudar a ter uma verdadeira conscientização de seguir ao Senhor. Não é uma tarefa fácil. Nós encontramos no decorrer das Escrituras, sempre foi o menor grupo que aceitou a seguir a Deus. Sabemos, claro, que Israel era uma nação predestinada. Deus tratava com toda a nação, mas nem toda a nação queria a Deus. É verdade? Então nós encontramos no Velho Testamento o velho profeta Elias, o tisbita, um homem equiparado segundo a vontade de Deus, anunciando o reino dos céus, gritando contra o pecado, gritando contra a religião de Jezabel. E então Paulo escreveu em Romanos 11, do versículo 2 ao 4, Deus não rejeitou seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis que diz a Escritura de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas a resposta lhe diz, mas aqui lhe diz a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos a Baal. Então vede, Elias sendo rejeitado, caçado pela religião,
jezabelina, religião de Jezabel, a grande religião dos dias de Elias. Ele sentiu que ele estava só, pois não via nenhum crente. E então ele disse: matar os teus profetas, derrubar os teus altares, e ainda procuram a minha alma? Então Deus lhe disse, não, eu ainda tenho reservado 7.000 que não dobraram os seus joelhos à religião de Baal. Baal é o Deus dos pagãos. A palavra Baal também quer dizer Senhor. Este Senhor Baal é tratado a Satanás, então quando se fala Baal, se fala Satanás, Quando não é como nossa linguagem portuguesa que fala Senhor, quando se refere a Deus é S maiúsculo, quando se refere a Satanás é S minúsculo, Então, até nisso precisamos ter cuidados. Muitas vezes escrevemos para o irmão, para a irmã, o Senhor te abençoe, e colocamos um S minúsculo, e esse S minúsculo, Senhor te abençoe, quer dizer Satanás. Talvez você não tenha consciência disso, então precisamos aprender a escrever Senhor, quando se refere a Deus, sempre com S maiúsculo, Portanto, Israel, o Senhor Deus, o Eterno, Todo-Poderoso, é Adonai. Quando se fala no Adonai, se fala Senhor Todo-Poderoso. Quando se fala a Lúcifer, ao Deus pagão, então é Baal. Então aqueles que não dobraram seus joelhos diante de Baal, a religião de Jezabel, mas Elias estava aflito, Claro, sendo perseguido, só ele. Mas, portanto, ele não viu um grupo. Mas ele seguia ao Senhor. Ele estava anunciando a voz do Senhor. Mas fora a Elias, Deus tinha também um grupo que não servia à religião de Jezabel. Não fazia parte a uma denominação. Então, olhar e ver Deus trabalhando sempre fora do meio religioso, trabalhando fora do meio denominacional. E a mente humana parece que ainda não aprendeu, não pôde sentir o que é ser chamado fora, ser separado por Deus, ter uma vida, um verdadeiro relacionamento, companheirismo com Deus. Que assim então Deus possa nos ajudar a estarmos conscientes, para não sermos simplesmente participantes de uma religião, mas ter um verdadeiro companheirismo com Deus. Então disse muitas vezes o profeta de Deus, não é fazer parte de uma igreja, apertar a mão do pastor, ter o seu nome arrolado no livro, na ata da igreja, eu pertenço a tal igreja. Quando pensamos assim, ainda somos igrejistas, Até mesmo vamos descer mais forte, crer na mensagem do sétimo anjo, fazer parte de um grupo chamado tabernáculo. Eu digo tabernáculo porque é um nome conhecido, Até mesmo aqui nós chamamos tabernáculo, estrela de Davi. Então, olhando, quando eu digo eu pertenço ao tabernáculo estrela de Davi, eu já me denominei, porque eu estou pertencendo à igreja, ou ao tabernáculo, estou pertencendo ao templo, então já virou uma religião,
já denominou, e o verdadeiro companheirismo é o novo nascimento. Então esta é a razão de como seguir a Cristo. Estar ligado com Ele pelo novo nascimento. Quando você nasce de novo, você não pertence ao tabernáculo norte, sul, leste, oeste. Você não pertence ao companheirismo norte, sul, leste, oeste. Você pertence ao companheirismo do Senhor, o companheirismo da palavra. Então, quando você pertence ao companheirismo da palavra de Deus, então você pode ver todo o poder e manifestação da graça de Deus derramada sobre o Messias. O Messias é Cristo. Então, quando nós encontramos o próprio Senhor Jesus, quando nasceu, quando manifestou o seu ministério, aos seus 30 anos, ele não nasceu dentro da religião de Herodes, no palácio herodiano. Ele não nasceu dentro da grande catedral dos fariseus. Não, ele nasceu fora, numa manjedoura. Não nasceu nem mesmo dentro de um grande hotel dos grandes príncipes de Israel, mas lá naquele pequeno, maravilhoso hotel que Deus preparou, que talvez se fosse em nossos dias seria um escândalo, como no mesmo aquele dia. Deus nascer num estábulo, num lugar fedido, onde os animais vão ao coxo para comer. Ah não, Deus não faria isto. E foi justamente o que Deus fez. Então disse o profeta de Deus, irmão Brana, que Deus contraria os nossos pensamentos. Ser contrariados por Deus, quando encontramos contrariados pelo que Deus diz, podemos nos humilhar, renunciar à nossa contrariedade e tomar Deus em sua palavra. Então é aí que Deus trabalha. Porque se a palavra de Deus nos contrariar, não fazemos caso àquela palavra, então nós nos denominamos, rejeitamos Deus. Deus prossegue derramando a sua bênção, nos dando um dia, nos dando descanso, nos dando alimento, nos dando a luz do sol, a água para beber, a água para tomar banho. Deus continua abençoando, mas porém afastado, porque o rejeitamos. Rejeitamos Deus por não conhecê-lo. E muitas vezes, ou melhor dizendo, 100%, né? As pessoas aprenderam a fazer parte de uma igreja, pensando que fazer parte da igreja é cristianismo. Então nisso são arrolados em doutrinas humanas, envolvidos. Quando lhe é oferecida a doutrina humana, por amor à igreja, ao templo, por amor ao pregador, então são ludibriadas, enganadas, porque a pessoa crê no pregador. Está errado? Não, não está errado. É o pregador que tem que tomar cuidado ao falar com o povo, porque a ele foi conferido o ministério. O ministério é para o aperfeiçoamento dos santos.
isto é, da igreja dos separados. Então tem que ser responsável o pregador, pois a Bíblia disse, né? Está escrito em Hebreus 13, versículos 7 e 17, para os fiéis obedecerem o pastor, para os fiéis estarem atentos à vida e à fé do pregador, a qual deve imitar. Então leia Hebreus 13, versículos 7 e 17. Então o pastor é o responsável pelo que ensina. E precisamos ter cuidados, né? Pois o próprio profeta nos contou de uma irmã que estava morrendo, hospitalizada, já partindo desta vida para outra vida. Então o pastor dela chegou e ela afirmou para ele: por sua causa estou indo para o inferno. Quem? Por causa de quem? Do seu conselheiro espiritual, o seu dirigente espiritual. O que ele ensinou, aquilo estava transportando ela não para o reino celeste, mas ela sentiu a dimensão que ela estava descendo e disse para ele: por tua causa. Então, os pregadores serão responsáveis, como ensinou o profeta Irmão Brana, que todos são responsáveis pelo que ensinam. Então todos que pregam terão que dar conta do que pregou. Subiu ao púlpito, à plataforma da igreja, para orientar o povo e trouxe um conselho errado, fora da palavra de Deus. Então as pessoas acostumadas a seguir o homem, se Deus dá um dom de cura divina ao homem, ele trata de engrandecer a si mesmo e a igreja onde ele congrega, nunca conduz as pessoas a Cristo. Então ser conduzidos a Cristo, renunciar a si mesmo, precisamos ter cuidados. Não é porque vamos à igreja todos os dias, porque oramos. Temos que ver como está o estado de espírito em relação à palavra de Deus, ao conselho divino, e seguir a Cristo, então olhando a manifestação do Messias que nasceu fora do sistema religioso e não foi aceito. Então encontramos em Apocalipse a mesma situação. Apocalipse 3, versículo 20, que nos diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então ver esta condição, a mesma condição de quando Cristo Jesus estava caminhando nas ruas de Jerusalém e todas as cercanias de Israel, sendo rejeitado pelo meio religioso. Olhando os dias de Elias, ele sendo rejeitado pela grande igreja de Jezabel, sendo perseguido. João Batista nasceu e Deus o levou para o deserto desde sua meninice, dos 9 anos, e só voltou do deserto pregando.
gritando contra o pecado. E então aquilo incomodou as pessoas. Mas Deus estava em João Batista. O homem está concentrado, confinado pela religião e não pode conhecer o plano de Deus, não pode tomar Deus em sua palavra e seguir a Deus. Então, quando isso acontece, aquele homem é taxado de louco, taxado de incrédulo, de anticristo, de falso profeta. E enquanto o falso profeta é o sistema onde ele congrega, onde ele está, pois ele não conhece a voz de Deus e quando manifesta, então, é repudiado, é rejeitado. E é justamente isso que acontece nesta era de Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. Se ele está batendo, ele está do lado de fora. Agora ele está batendo as portas, isso quer dizer ao coração. A igreja, a denominação, não o conhece. Ela o conhece por sua forma dogmática, religiosa, que foi montada por sistema de homens, desde que Satanás operou lá do princípio, separando-se da igreja de Deus, criando a sua trilha, a sua doutrina. E quando ele manifestou essa doutrina trinitária, fazendo Deus três pessoas, essa doutrina, então, diz Apocalipse 17, a doutrina da grande prostituta, que ela conseguiu fazer com que todos os reis da terra bebessem deste cálice. Quando falamos reis da terra, você pensa só nos reis governantes? Não, tem muito reinado espiritual, né? Você olhando o próprio domínio da besta, a grande prostituta, é um reinado espiritual. Então você vê suas filhas com grandes reis, grandes pregadores, que reinam sobre o povo, com este mesmo tipo de doutrina, a doutrina da velha mãe. Então embriagando a terra, os reis, reis espirituais, reis naturais. E assim então, levando o homem a crer em uma doutrina pagã, em uma doutrina de homens. E então, se o homem está rolado nesta doutrina, não conhece a deidade, a divindade do Senhor Jesus, não conhece a divindade corporizada, Deus redimindo o homem, ele está envolvido a um evangelho denominacional enganoso, prometendo-lhe salvação, prometendo arrebatamento, quando na verdade eles nem foram perdoados e tiveram o perdão de seus pecados, porque não podem tomar o nome do Senhor sobre si, tomar o nome, crer nele, ser batizado no nome que perdoa os pecados. Então o Senhor está do lado de fora. Ele não cabe lá dentro, como três pessoas, não. Isaías diz, né? O Senhor proclamou: eu sou o Senhor e não há outro. Ele disse também: eu não reparto a minha glória com ninguém. Então Deus não divide a sua glória a uma segunda pessoa
se assim podemos chamar de Deus Filho, e nem uma terceira pessoa, se podemos assim chamar, Deus Espírito Santo, fazendo 3 componentes na divindade de Deus, pois ele diz: eu sou o Senhor vosso Deus e não há outro. A minha glória eu não reparto com ninguém. Por isso a ele é todo louvor, toda honra, toda glória. Não podemos ter um Deus Pai e um Deus Filho, seria 2 senhores. Então, contraria a lei de Deus, porque ele diz: saiba, ó Israel, que o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Então, ouvir a voz de Deus hoje, ouvir o que Deus enviou, crer, precisamos ser posicionados em fé. E ao ouvir isso, o indivíduo, a pessoa, crer em toda a palavra e deixar a palavra interagir isto no seu coração, em verdadeira fé. Não criarmos pontos polêmicos e não estarmos estagnados em uma escritura, mas tomar toda a escritura e deixar ela desenvolver o raciocínio, a manifestação, e isso causará em nós novo nascimento. Então você desprenderá da igreja, da denominação, então seguir a Cristo, pertencer ao grupo de Cristo, aquela igreja separada, seguir ao Senhor, aquele que quiser vir após mim. Então saber que lá ele foi rejeitado, mas ele teve o grupo que seguiu a ele. Aquele grupo era sua igreja. Não fizeram parte mais das denominações, saíram fora. Então isto é o nascer de novo, é negar a si mesmo, negar o aprendizado religioso e agora ser conduzido pela palavra de Deus e conhecer a voz de Deus quando é anunciada, ter a certeza, isso é Deus. E assim então, Deus tem os seus chamados fora, que é a sua igreja, os eleitos predestinados, aqueles lavados com o sangue do Cordeiro. Então este segue o Senhor, conhecendo a voz de Deus, as manifestações dentro da era ou das eras, desde o nascimento do Messias e a vida espiritual. Então, após o Messias, a vida espiritual contínua em Cristo, vendo a sua manifestação dentro da palavra de Deus, vendo as suas promessas, suas manifestações, seus mensageiros, seus profetas, sim, do Novo Testamento, segundo nos declara a palavra de Deus. Então sermos conscientizados por Deus e não estarmos ligados ao tabernáculo, mas ligado a Cristo. Não estou dizendo que está a igreja errada, mas se as pessoas fazem da igreja o primeiro lugar antes de Cristo, então é uma denominação. Precisamos entender que então nós somos do Senhor. Novo nascimento, nascer do Espírito, é nascer de Deus e viver com Deus, com os redimidos. E isso é trabalho de Deus. Pois Paulo disse: aquele que começou em vós a boa obra, há de aperfeiçoar. Mas não tenha a sua mente voltada
para o templo, para a religião, para o tabernáculo, isso, tabernáculo, aquilo, companheirismo, isso, companheirismo, aquilo. Quando as pessoas devem ser libertas, hoje elas perguntam: e com que companheirismo você é? Quando fala isso, é companheirismo humano? É companheirismo? É Goiânia? Companheirismo é norte, é sul, é leste, é oeste? Isso é dificultoso, não é? Isso é um pensamento, um espírito denominacional. Quando Deus manifestou através do sétimo anjo, ele veio, derrubou todos os muros. E hoje os muros daqueles que creem na mensagem do sétimo anjo, levantando seus muros e bem altos, né? Isso não é seguir ao Senhor. Isso é ludibriar, ter um espírito que parece religioso, parece vida espiritual, mas é um engano. Que Deus nos ajude, nos dê olhos espirituais, ou que o Senhor, né, nos dê aquele colírio de Apocalipse pingado em nossos olhos para que possamos ver. Compre de mim colírio, né, para ungir os vossos olhos para que possam ver, e assim vermos através da graça de Deus, do Espírito de Deus, ligados a Deus, ao corpo de Cristo, à Igreja de Cristo, não tendo um pensamento faccioso e nem denominacional, e assim estarmos seguindo ao Senhor verdadeiramente. Deus te abençoe. Querido Pai Celestial, estamos vivendo dias difíceis, onde o vozerio espiritual denominacional tem tido um alto rompante, falado forte. Mas o Senhor é o Deus da glória, aquele que troveja. E os trovões são ouvidos sobre toda a terra. Quando troveja, toda a cidade escuta. Todo homem escuta. Quando o Senhor fala, a sua voz sobrepuja, sobrepõe. Mas quem pode ouvi-la e entendê-la são só os filhos. Pois quando ouve a voz da sua palavra, que é um trovão, ele diz: isto é verdade, e glorifica e sela com amém. Que o Senhor possa falar com cada vida, com cada coração, cada pessoa, o indivíduo, e assim ouvirmos a sua voz, como o Senhor disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me segue. Abençoe, Pai, os teus filhos, e que assim estejamos congregados debaixo de tuas asas, guiados pelo teu Espírito, até adentrarmos a pátria do porvir. Abençoe o teu povo, Pai. Abençoe o irmão Elias. Ele pede a oração. As lutas são grandes. A tempestade parece ser imensa, mas que ele possa sempre sentir no meio da tempestade a sua presença. Pois a tua palavra diz que os caminhos do Senhor é no meio da tormenta. Viver neste mundo atribulado, cheio de pecado, de tormentas, é o que cada filho do Senhor enfrenta, Pai. Mas o Senhor está sempre nos conduzindo,
nos guiando, tudo está bem. Te glorificamos por isto, Pai, por sua benignidade, por sua presença, pelo teu Espírito guiando os nossos corações. Sela cada vida com teu Espírito. Pedimos-te estas bênçãos no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos. Que você tenha um ótimo dia cheio da presença divina. No seu lar, no seu trabalho, onde você estiver. Deus seja sempre com você. À tarde, se Deus quiser, teremos a nossa live à tarde. Deus abençoe. Irmã Maria Célia Luongo pede para que oremos, né? Coloquemos o nome da família dela em oração. Estaremos colocando, né, irmã Maria Célia Luongo. Deus te abençoe, minha irmã. O meu bom dia, o meu abraço fraternal a todos, no nome do Senhor Jesus. É a tarde 15 para 7, se Deus quiser, estaremos com a nossa live da tarde. E amanhã cedo a live matinal, às 6h30. Bom dia, irmã Vilanir, Deus abençoe. Irmão Ronaldo César, Deus abençoe, juntamente com a sua esposa. Deus abençoe. Pastor Paulo Sérgio, irmã Rosana, bom dia, Deus abençoe. Um bom dia, irmão Evaldo, Deus abençoe. Irmão Elias Estanque, bom dia, Deus abençoe. Irmã Verônica, bom dia, Deus abençoe. E juntamente aí com o irmão Utz e todo o pessoal aí no trabalho, né? Deus abençoe a todos vocês. Aleluia. Irmã Eloy Nunes, bom dia, Deus abençoe. Irmão Luiz Henrique, bom dia, Deus abençoe. Irmã Aurinda Oliveira, bom dia, Deus abençoe. Irmão Osvaldo, irmã Doralina, bom dia, Deus abençoe. Irmã Silvia Salgado, bom dia, Deus abençoe. Irmã Tatinha Moraes, bom dia, Deus abençoe. Irmã Maria Ruth, bom dia, Deus abençoe. Um grande beijo, né? Minha querida e linda mamãezinha, né? Irmã Maria Ruth. Irmã Rosilda Laura, bom dia, Deus abençoe. Está lá no Pernambuco, né? João Alfredo, Deus abençoe, irmã Rosilda Laura. Irmão Sérgio Souza, bom dia, meu irmão. Deus seja sempre contigo aí, né? Neste lugar maravilhoso e gostoso. Deus abençoe sempre a sua terra, no nome do Senhor Jesus. Irmã Vilma Maria, bom dia, Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus. Irmã Maria Célia Luongo, bom dia, Deus abençoe, abençoe o seu lar, toda a família, sempre. Irmã Lucimara Silva Pinheiro, bom dia, Deus abençoe. Silvio Oliveira, bom dia, Deus abençoe, um grande abraço, irmão Silvio Oliveira. Irmão Valdivino Ferreira, bom dia, Deus abençoe. E todos quantos conectados conosco, bom dia. Até a tarde, se Deus quiser. Que Deus abençoe sempre o seu amável coração. Na manhã da vida, sob o lindo céu, ouve a voz do bom pastor.
Quando as flores trazem orvalhado véu, ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve a voz do bom pastor. Onde os velhos crescem, nos conduzirá. ouve a voz do bom pastor. Onde verdes pastos, quietas águas há. Ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve a voz do bom pastor. Se nos montes frios o cordeiro errar, ouve a voz do bom pastor. Cristo irá buscá-lo até que eu possa achar. Ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, Sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. segue, segue, Sempre segue a Cristo. Ouve a voz